Olá pessoal, eu sou Dani Barbosa. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, Colhendo Histórias. Resolvi fazer esse canal para estar passando para vocês relatos, acontecimentos no nosso mundo. E hoje eu resolvi falar sobre a minha cidade aqui, Nova Friburgo, né? Região serrana do Rio. E eu vou estar falando sobre acidentes que aconteceram no Pico da Caledônia. Não sei se vocês conhecem o Pico da Caledônia, mas é um local turístico aqui de Friburgo, onde muitos vão para fazer trilha, para ficar em contato com a natureza. Algumas pessoas acampam lá. É um lugar muito bonito. Eu vou estar falando sobre acidentes que aconteceram lá. Acidentes aéreos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no Pico da Caledônia já houve 4 acidentes aéreos. Eu só conhecia um, o de 1964. Os outros nunca tinha ouvido falar, mas hoje eu vou estar contando um pouquinho de cada um para vocês aqui, né? Vou estar falando na ordem cronológica e de acordo com as minhas pesquisas o que eu achei. O primeiro aconteceu em 1940. Um avião transportando combustível bateu no pico. Não houve sobreviventes, né? O que eu sei desse acidente é só isso. Não achei mais coisas falando sobre esse acidente. O segundo acidente aconteceu em 1958 e nem foi um acidente, foi um pouso forçado, né? O avião pousou, eram 3 pessoas no avião, o piloto e 2 passageiras. Eles custaram ser resgatados, né? O Pico da Caledônia é um local, alguns lugares lá são de difícil acesso e até para resgate é um pouco complicado. E é um local muito frio, né? Esses 3 que sobreviveram ao acidente foram resgatados com vida, mas pelo tempo que eles ficaram lá, passando friagem, eles tiveram pneumonia, o que veio a falecer depois. Muito triste. O de 1964, esse vai ser um pouco mais detalhado, porque há vários relatos sobre esse acidente. Então, pessoal, esse de 1964, ele aconteceu em 4 de setembro. Um avião Vasco Visconti, não sei se eu estou pronunciando certo, que realizava o voo VASP 141, chocou-se com o Pico da Caledônia por volta das 4h30, numa sexta-feira. O avião decolou de Recife com destino a São Paulo. Muitos relatam, né, várias pessoas da época, né, relatou isso, que muitos subiram o Pico da Caledônia não com o intuito de ajudar, muitos por curiosidade, outros para furtar mesmo os pertences dos passageiros, né? Há relatos de pessoas que cortavam os dedos dos corpos, né, para arrancar, retirarem os anéis, né? Muitos falam de bolsas de dinheiro que foram levadas e algumas nem foram encontradas, né? Isso é o que as pessoas falam. Tinha pessoas que saíram carregando pedaços do avião como lembrança, como souvenir, né, do acidente, uma coisa bem mórbida, né, bem difícil de acreditar que teve gente que fez isso, mas muitos contam que sim. Bom, antes do avião se chocar com o Pico da Caledônia, a tripulação fez um informe dizendo estar sobrevoando o Rio Bonito, mas estava sobrevoando Nova Friburgo, a 35 quilômetros da sua rota original. Infelizmente, a aeronave se chocou no lado oeste do pico, aproximadamente a 1950 metros de altitude. Lembrando, né, que a atualização hoje da metragem do Pico da Caledônia é de 2.257 metros de altura. Você vê a diferença, né? Muitos relatam que ao subir o pico, nesse triste dia, né, viram cenas horríveis.
o avião reduzido a pequenos fragmentos, corpos, né? As pessoas estavam em pedaços, né? Alguns corpos em pedaços, o que prejudicou muito o reconhecimento dessas pessoas, né? Eram 34 passageiros e 5 tripulantes. Então, assim, ao total eram 39 tripulantes, né? 39 passageiros que estavam nesse avião. Dois desses 39 pessoas, 2 nunca tiveram suas identidades descobertas, né? Só para imaginar, né? Pra você ver o grau, né? A gravidade do acidente, né? De não poder reconhecer uma pessoa. Houve ainda mais uma morte, que foi de um bombeiro que foi ajudar no resgate, né? O local era de difícil acesso, como eu disse, alguns lugares no pico que são bem difíceis, são áreas íngremes, lugares escorregadios, né? E nisso esse bombeiro escorregou, né? E assim, hoje ainda tem muita trilha pra gente estar fazendo passeio, nessa época não tinha, então ele acabou escorregando, né? E caiu e veio a falecer, né? Esse de 64 eu conheço histórias, né? Sempre ouvi falar nesse acidente. Eu vou estar falando agora sobre o acidente de 1984. Apesar desse ser mais recente, eu nunca tinha ouvido falar. Foi quando eu comecei a fazer algumas pesquisas que eu vim conhecer esse último acidente, que esse foi o último acidente que teve no Pico da Caledônia, né? Esse aconteceu em 20 de dezembro de 1984, né? O avião partiu do Rio com destino ao Salvador, né? Eram 4 pessoas na aeronave. O piloto Moacir Costa, Newton Gomes, que era o irmão do jogador Bebeto, Viviane Ramos, uma modelo, não achei muita coisa sobre ela e o que me parece ela era amiga, né, dos passageiros da aeronave. E Cláudio Figueiredo, né, que para quem nunca ouviu falar, ele era jogador do Flamengo, ele era zagueiro, né, e nesse ano o Flamengo tinha ganhado a Taça Guanabara, né? Então ele estava super feliz, né? Realizado, um jovem, né? E foi, né? Para fazer um passeio, né? Então, assim, a possível causa desse acidente poderia ser o fato da altitude do pico estar errada, né? Pois na época a medição era de apenas 1.700 metros, né? E o pico tem 2.257. Então, assim, a diferença é muito grande, né? Devido ao mau tempo, na época o resgate ainda demorou 3 dias. Eles demoraram 3 dias para estar chegando, porque o local onde o avião se chocou era um local muito difícil de estar chegando, né? E o mau tempo também acabou atrapalhando um pouco esse resgate, né? Uma das pessoas que ajudaram nesse resgate de 1984 foi Clébio Schwenk. Ele é autor de um livro que eu ainda não tive a oportunidade de ler, que fala sobre o Pico da Caledônia, né? Esse livro ele conta vários relatos, experiências dele, porque ele esteve lá em 84, né, para estar ajudando nesse resgate, né? E lá ele conta como foi difícil chegar onde o monomotor caiu, né? E assim, ele conta bem detalhado. Tem um vídeo no próprio YouTube de uma entrevista dele falando como foi difícil estar chegando lá, né? O que ele passou para estar chegando lá. E quando ele chegou, o que ele viu, né? E infelizmente, quando ele chegou aonde o avião tinha caído, as 4 pessoas tinham falecido, não tinha mais vida, né? Então, é isso, né? Queria passar um pouquinho para vocês sobre coisas, né, que acontecem. E eu vou pedir para vocês estarem curtindo o meu vídeo, compartilhar com amigos de vocês, né, ative o sininho e vou estar sempre aqui passando alguns relatos de coisas que acontecem no mundo, coisas que aconteceram ao longo da história e o tempo vem se perdendo ou as pessoas, né, acabam esquecendo. Então eu vou estar reavivando isso e passando para vocês, né? Então eu peço com muito carinho para vocês estarem curtindo o meu canal e ajudando o canal a crescer, né? Que assim eu vou estar podendo
passar mais coisas para vocês. E me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história, se vocês conhecem o Pico da Caledônia, né? E muito obrigada, tá? Um beijão para vocês e até a próxima.